Bom, pessoal, eu estou aqui com o tempo livre, então eu vou fazer um vídeo meio de improviso para falar de uma coisa um assunto que faz tempo que eu estou pensando em falar, que é sobre a nossa pátria-mãe, né? Portugal, a nossa pátria que nos deu tudo que nós temos, que nós somos, né? Por quê? Eu estou lendo um livro do Centro Dom Bosco sobre a história de Portugal e achei muita coisa interessante lá que eu gostaria de comentar, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Só vou dizer en passant assim, que Portugal surgiu no contexto da Reconquista, né? Por quê? Porque o povo da Península Ibérica foi formado pelos romanos, do antigo Império Romano, que depois caiu e se misturou com os bárbaros que ocuparam o Império, né? No caso da Península Ibérica eram os visigodos. E esse povo que se formou lá, posteriormente virou um povo cristão, católico, né? E até que a Península Ibérica foi invadida pelos muçulmanos, que lá dominaram. E por cerca de 800 anos, 700, 800 anos, aquele povo empreendeu a Reconquista, certo? Então foi nesse contexto que Portugal surgiu. Então, o primeiro rei de Portugal foi Dom Afonso Henriques, né? Que na Batalha de Ourique conseguiu derrotar um exército enorme dos muçulmanos, em menor número, certo? Uma batalha que, do ponto de vista humano, não seria impossível o povo português vencer, mas venceu, sendo que junto com ela veio uma promessa, né? Dom Afonso Henriques teve uma visão de Jesus, não sei se foi em sonho ou se foi acordado, acho que foi em sonho, Jesus dizendo que ele poderia ir para a batalha assim, que Jesus estava com ele ia vencer, conforme venceu de fato, e o reino que ele ia estabelecer teria uma vocação muito grande, né? Que seria um reino que ia levar a fé cristã para todos os cantos do mundo, conforme aconteceu. E Dom Afonso Henriques venceu a batalha, se tornou o primeiro rei de Portugal, e não tardou para o povo português, né, junto com os antigos templários que lá se fixaram e fundaram a Ordem de Cristo, né, a se empreender pelos mares, né? Começando com a conquista de Ceuta, um pequeno território do norte da África. Até hoje é um território cristão. Eu acho que o único território de fato cristão no norte da África. Hoje pertence à Espanha. Eu acho que foi depois da União Ibérica, né? E Portugal conquistou Ceuta e foi se lançando para os mares, né? Conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, né? Que virou o Cabo da Boa Esperança. Conseguiu chegar à tão desejada Índia, né? Estabeleceu colônias, né? Colônias pela África, pela Ásia, até que o rei Dom João II descobriu o Brasil e fez o Tratado de Tordesilhas, certo? Aí você pode me questionar, mas como assim? Eu inverti a ordem, né? Primeiro teve o Tratado de Tordesilhas, depois teve o descobrimento do Brasil com Dom Manuel o Venturoso, não foi nem Dom João II, e sim Dom Manuel o Venturoso, seria o rei que descobriu o nosso querido Brasil, né? Mas não, na verdade, o que acontece? Portugal já sabia da existência dessas terras aqui além mar, né? Mas pelo tratado que existia até então, Portugal não ficaria com nada. Então, Dom João II, muito inteligente, né? Manteve isso em segredo, lutou pelo Tratado de Tordesilhas, conseguiu esse tratado, fazer esse tratado. E uma vez feito esse tratado, aí coube só a Dom Manuel Venturoso tomar posse dessas terras que já pertenciam a Portugal.
né, pelo Tratado de Tordesilhas. Então, no fundo, o que Portugal fez? Tomou posse de uma terra que já era dele. E, graças a Deus, Portugal montou um grande império. No século XVI, era o maior império do mundo. Certo? Era a maior potência do mundo no século XVI, era o Reino de Portugal. E realmente foi um milagre, porque, assim, pense bem, um país pequeno, tanto territorialmente falando, como populacionalmente falando. A população de Portugal não era tão grande também, né? E conseguiu estabelecer esse grande império, né, pelo mundo, império cristão, porque a intenção de Portugal, a intenção primeira, era expandir o catolicismo pelo mundo, era evangelizar, né? Aí, tá bom, vocês podem objetar, não, mas Portugal adquiriu riquezas, Portugal explorou as terras, inclusive aqui no Brasil, né? Critica-se tanto que Portugal tirou o nosso ouro, né? Olha, eu perguntaria o seguinte: se você, vamos pensar nós enquanto particulares, você é proprietário de uma terra, um sítio, uma fazenda, tem uma posse legítima de uma terra, né? Você não vai tirar o fruto dessa terra? É lógico que vai, né? E pensando que, enquanto país, Portugal era dono dessas terras, né? Ele não ia tirar o fruto dela? Lógico que ia, era legítimo, né? E agora vamos analisar o seguinte: o que tinha aqui antes de Portugal chegar? Ou colocando Espanha também, que teve a América Espanhola também, né? O que tinha? Selvagens que não iam explorar nunca essas riquezas, né? Iam permanecer selvagens na Idade da Pedra. Isso que ia acontecer. Nós ganhamos simplesmente a civilização deles, né? E eu pergunto, o que vale mais? Ganhar a civilização ou ficar com algumas toneladas de ouro que eles tiraram de nós, né? Volto a dizer, tiraram de forma legítima, porque era deles, né? Eles não roubaram de nós, eles tiraram o que era deles, tá? Então, graças a Deus, nós fomos colonizados nós brasileiros pelos portugueses, né? E a América Espanhola pelos espanhóis. Mas então, seguindo, tinha Dom Manuel, depois Dom João II veio Dom Manuel, o Venturoso, né? O Venturoso porque, jogando para uma linguagem atual, seria o sortudo, né? O rei sortudo, né? Dava tudo certo para ele, né? Aí depois veio Dom João III, que não tinha tanta aventura assim como Dom Manuel, né? Dom João III teve 9 filhos, se eu não me engano. Eu queria estar aqui com o livro em mãos, né, para poder pegar. Estou fazendo esse vídeo, não era para ser improvisado como está sendo agora, mas tudo bem. Parece que teve 9 filhos e nenhum dos filhos dele sobreviveu. Ou seja, ele não tinha herdeiros. E quando ele morreu, quem que ia herdar o trono? Quem ia herdar o coroa, né? Por sorte, por ventura ainda, né? Parece que um dos filhos do Dom João III conseguiu dar um neto para ele, para Dom João III. Embora o filho dele não sobreviveu, ainda teve um neto que sobreviveu. Foi quem? Dom Sebastião, né? Dom Sebastião, o Desejado. Ele ganhou essa alcunha de o Desejado desde o princípio, né? Justamente porque ele conseguiu ser um herdeiro, né, do trono de Portugal. Acontece que Dom Sebastião só tinha 5 anos de idade. É impossível alguém reinar com 5 anos de idade. Então, quem que ficou no trono até que ele pudesse assumir o reinado? Foi o arcebispo de Lisboa, que muito a contragosto acabou tendo que assumir o trono de Portugal. E realmente a contragosto, ele não queria ser rei, não queria reinar, e acabou tendo que exercer esse encargo. Tanto que, quando Dom Sebastião completou 15 anos, o regente já passou logo a coroa para ele, vamos dizer assim, se livrou da coroa quanto antes, né? Logo que pôde, né? E lógico, Dom Sebastião, ele foi educado para ser rei, né?
Desde os 5 anos de idade ele foi treinado, foi educado para reinar. Não só com habilidades de governo, mas na virtude também. Ele era uma pessoa muito virtuosa, era um grande cristão, né? E também era um grande guerreiro, ele era um grande militar, ele foi treinado para ser um grande militar, certo? Tinha uma força física enorme, tinha uma habilidade com a espada enorme, e de repente Portugal tinha um rei, um que poderia vir a ser um grande rei, né? Só que tem um problema, todo mundo sabe que os jovens costumam ser impetuosos, né? E Dom Sebastião era um jovem, tinha toda essa virtude que eu acabei de falar, mas era um jovem, então os jovens não costumam ponderar muito bem as coisas, né? E ele quis se lançar numa grande empresa, que era a conquista, né, de Marrocos. E Portugal se mobilizou todo para isso, montou uma grande armada para ir guerrear em Alcácer Quibir. Desculpa se eu pronunciei errado. Mas se Portugal conseguisse essa vitória, além dele se estabelecer, se confirmar como a maior potência mundial, ia ser uma coisa maravilhosa, né? E pelo menos essa parte da África, que um dia já fora cristã, ia voltar a ser cristã, né? E Portugal ia estender o reino dele ainda mais, não ia ficar só com aquela partezinha de Ceuta, né? Aquele território pequeno de Ceuta, que, volto a dizer, hoje pertence à Espanha, né? Mas grande parte do norte da África ia entrar nos domínios de Portugal também. Mas a providência não quis assim, né? Portugal foi derrotado e o rei morreu em batalha. E voltou ao grande problema. Ele morreu em batalha e não deixou herdeiros, né? Até o livro que eu estou lendo faz essa crítica, né? Ele deveria pelo menos ter garantido um herdeiro do trono para antes de se lançar a essa empresa, né? E foi uma derrota assim terrível para Portugal. O exército dele, poderoso até então, ficou reduzido. Portugal ficou endividado porque prejuízo da guerra, né, sempre tem. Sem falar as grandes somas que Portugal precisou abrir mão para resgatar os prisioneiros que ficaram, né? Os que sobreviveram à guerra, mas ficaram como prisioneiros. Portugal teve que gastar uma quantia enorme do tesouro real para resgatar esses prisioneiros e ainda ficou sem rei. Qual foi a solução? Tinha que ver quem seria o herdeiro mais próximo de Dom Sebastião. Já que ele não deixou herdeiro, tinha que ter algum parente mais próximo, né? Que parente era esse? Era o rei da Espanha, Dom Filipe II. Então o rei de Espanha caiu no colo dele a coroa de Portugal também, né? O livro coloca que ele também talvez teria conspirado para que isso acontecesse, não sei. Mas o fato é que a coroa de Portugal acabou caindo no colo do rei da Espanha e passou a ser também rei de Portugal, né? E aconteceu a chamada União Ibérica. Espanha ficou feliz? Lógico que ficou, né? Qual reino que não gostaria de estender os seus domínios e de repente cai no colo dele a coroa de um reino que já tinha se apartado anteriormente da Espanha, né? Já tinha se feito independente de Espanha e agora volta a ser dos domínios da Espanha. Lógico que a Espanha ficou feliz, mas o povo português não ficou feliz. O povo português queria ter o rei deles, de Portugal, queria ser um reino independente, como sempre quiseram, desde o começo, e não queria estar sob o domínio de Espanha, né? Claro que eu estou falando isso bem resumidamente, bem de improviso aqui, né? E ficou durante 60 anos o povo português querendo se livrar de Espanha, até que o Duque de Bragança reivindicou a coroa e conseguiu ser coroado e Portugal voltou a ser independente da Espanha. Lógico, eu estou falando isso muito resumidamente, né? Muito simplisticamente, né?
Isso, lógico, não foi simples assim, né? O Duque de Bragança conseguiu a coroa, inaugurando a dinastia de Bragança, né? Que é a dinastia que existe até hoje. A nossa família real é a família de Bragança, né? Mas não foi fácil assim, né? Lógico que a Espanha não abriu mão assim facilmente dos domínios dela. Do mesmo jeito que a Espanha até hoje domina a Catalunha, né? Que até hoje reclama a independência dela, ela também não abriu fácil mão do Reino de Portugal, assim, foi assim. Até o Papa foi requisitado para mediar esse conflito, porque eram dois reinos católicos, né? E o Papa foi chamado não só com a autoridade espiritual que ele tinha para resolver isso, mas também com a autoridade de rei, porque o Papa era um verdadeiro rei dos estados pontifícios, né? Então ele tinha também autoridade terrena, não só espiritual como terrena também, ele poderia mediar o conflito. E, enfim, aconteceu que o Reino de Portugal conseguiu voltar à sua independência, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: o povo português queria de qualquer jeito ter um rei. Se fosse hoje, não poderia esse povo pensar o seguinte: olha, já que nós estamos sem rei, por que não proclamamos uma república e nos tornamos uma república igualitária? Né? Por que não? Porque é uma coisa que nem se pensava na época. Nem se pensava. Não se tinha essa idolatria ao igualitarismo e à república que se tem hoje, a chamada democracia, né? Hoje, quando se fala de qualquer coisa, você pode ser o maior ditador, mas todo mundo fala em defesa da democracia. Então não se pensava isso. O povo queria ter um rei. Por quê? Porque a monarquia é um regime mais perfeito. O rei é como um pai para o povo. Tanto que até hoje, um político, mesmo na nossa república, um político, quando consegue convencer o povo de que ele é como um pai para ele, o povo vota nele mesmo. Pode ser maior sem vergonha, né? Consegue convencer que é como um pai, o povo vota nele mesmo, né? E o rei de fato era um pai do povo. Principalmente Portugal, porque Portugal conseguiu estabelecer uma monarquia ainda aos modos da monarquia medieval, né? Não aquela monarquia absolutista que estava surgindo, né? Que o rei de fato oprimia o povo, né? Não, era uma monarquia onde o rei era um pai para o povo, sabe? Isso em Portugal ainda era assim. Então, os portugueses queriam ter o seu rei, até que conseguiram. Infelizmente, depois o absolutismo chegou em Portugal também, né? Com Dom João IV já chegou mais ou menos, mas foi principalmente com Dom José, que tinha um ministro terrível, né? Que manipulava o rei, que era o Marquês de Pombal, né? Aí sim se estabeleceu um absolutismo, tanto que quando Dom José morreu, foi um alívio para o povo, certo? Foi um alívio. Até vocês poderiam objetar. Ah, tá vendo aí um problema da monarquia? Na república não tem o governante não é bom, ele logo é eleito outro, ou ele até pode ser tirado, ser substituído, como aconteceu algumas vezes aqui no Brasil, né? E pronto, se numa monarquia o rei fica até o fim da vida e o povo tem que aguentar um rei oprimindo o povo, né? Até que ele morra. Tem que torcer para o próximo rei ser virtuoso. Só que aí eu gostaria de colocar a seguinte questão: mesmo colocando esses reis absolutistas, esses reis que não foram tão bons, vamos comparar todos os reis que nós tivemos, desde Dom Afonso Henriques, né? Que é rei de Portugal, eu considero do Brasil também, porque o Brasil era de Portugal, né? Desde Afonso Henriques até o nosso último rei, Dom Pedro II, que para Portugal seria Dom Pedro VI, Dom Pedro V, né? O nosso Dom Pedro I virou Dom Pedro IV em Portugal, então o nosso Dom Pedro II, consequentemente, poderia ter sido Dom Pedro V de Portugal, né? Ou o nosso Dom Pedro II, enfim.
E vamos comparar todos os presidentes que nós tivemos, desde o Marechal Deodoro até o último presidente que nós temos, né? Vamos comparar todos eles, colocando as virtudes e os defeitos de cada um. Eu garanto para vocês que os nossos reis com certeza foram muito mais virtuosos, pelo menos na média, né? E eu não consigo ver um presidente do Brasil um modelo de virtude. Já de Portugal nós podemos ter. O próprio Dom Afonso Henriques, modelo de virtude, Dom João II, verdadeiro santo, Dom Manuel Venturoso, outro santo, Dom João III também, modelos de virtude. Depois veio Dom José, que não era virtuoso, tá bom. Isso acontece, tudo o que é terreno, tudo que é humano, tem seus efeitos. Senão nós não estaríamos aqui na Terra, né? Nós já estaríamos no céu se fosse perfeito. Então, claro que os defeitos existem, né? Mas a monarquia é sim o regime mais perfeito, né? Quem sabe um dia a gente volte a ter, né? E então eu acho que é o que eu gostaria de colocar, né? Nessa mensagem sobre nossa terra-mãe, que foi Portugal.